Para apresentar a obra, passamos a palavra ao professor Gerson Pinto Brigante. Falando desta mesa, Daniela Sátiro, e em seu nome os demais membros desta mesa que foi composta nesse momento. Meus senhores, minhas senhoras, antes de darmos o nosso depoimento a respeito do autor de serviço público, carreira e estagnação, quero dizer da satisfação imensa que sinto em estar neste momento falando a respeito de um crente que, além de ser fiel ao Senhor, foi galardoado por uma inteligência brilhante. Quem é, pois, Edson de Carvalho Silva? Nosso irmão em Cristo Jesus, diácono e membro da primeira Igreja Batista de Maceió. É muito mais que um servidor público federal. Verdade é que aos 38 anos de serviço prestado, tornou-se um expert na nova ciência da informática. A partir de 2004, foi convocado para chefiar a rede computacional da Secretaria do Estado de Alagoas, onde permanece até presente, fazendo com maestria, ou seja, realizando o seu trabalho com lealdade, competência e sabedoria. Tanto é que ainda lhe sobra tempo para ministrar com sucesso um curso gratuito de informática para adultos no tempo da primeira Igreja Batista de Maceió. Ele sempre esteve liderando por onde trabalhou, por seu zelo limpa e acumulando experiência a tal ponto que pode concluir sua faina com brilhantismo e honradez no departamento de informática do SUS, onde exerce a função de gerente geral, regional. Sua vida pública foi de tal sorte que logo cedo descobriu que a sua carreira seria marcada, segundo suas palavras, uma travessia no deserto, e que seria necessário muita sabedoria para administrá-la nos três diferentes momentos, a saber, ação, reação e resignação. Examinando de perto o seu currículo, fazendo algumas comparações com o nosso, vivenciando os mesmos problemas existentes no serviço público, todavia, guardadas as proporções, há de se ver que em alguns episódios de sua vida há certa verossimilhança com a nossa. Em editamento ou exposto, avaliando as várias nuances que envolvem o serviço público, tão fiscalizado que é pelas leis que o cercam, com as tentativas de suborno tão bem elaboradas e capazes de envolver até o mais prudente servidor. Lembrando por oportuno o que nos diz a respeito o insigne mestre, autor das cartas paulinas, o apóstolo Paulo: os filhos das trevas são mais previdentes que os filhos da luz. O servidor público, como cristão genuíno, a mercê das armadilhas e consciente de tudo, da responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo, está muito mais exposto não só às tentações a que é submetido, mas, sobretudo, às armadilhas perigosas que lhe são postas pelos chamados filhos das trevas. Comentando o seu trabalho, citaríamos por oportuno 3 episódios referidos
neste livro, mais que nos impressionaram. Primeiro, quando ocorreu o assédio do psicopata institucional, motivado pela má fé, tentando mostrar o perfil comportamental de alguns colegas, contudo, o autor encontrou a saída com sabedoria e autoridade, afirmando ser necessário conhecer a todos. Porém, o faria utilizando suas próprias observações. Segundo, encontramos no capítulo 12, desenvolvendo pessoas, quando o irmão Edson foi além de suas obrigações, procurando a capacitar para funções específicas dos funcionários que se recusavam por se julgarem incapazes. E aí? Seria urgente a motivação e ele a encontrou e os transformou nos colaboradores mais competentes e apaixonados pelas suas atribuições. O terceiro, quando a semelhança de uma mulher adúltera, que é trazida a Jesus para que o mesmo confirmasse seu apedrejamento, lhe é apresentada uma candidata ao trabalho que havia mantido no momento da inscrição, dizendo-se capaz para tal. Após ouvir os seus motivos, usou da compaixão, mais ainda, pôs à sua disposição a melhor profissional para que a capacitasse no menor espaço de tempo. Assim, a isto chamamos grandeza de espírito. Não é sem razão que encontramos no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Sumarizando o perfil do autor, diríamos que ele esteve revestido de coragem para desafiar seus limites, determinação em crescer e dependência de Deus para navegar no desconhecido. Meu afilhado Edson, você está se iniciando na jornada da palavra escrita, neste despretensioso ensaio. É oportuno lembrá-lo que outros tantos escritores como você, qual seja um funcionário público, coletor de impostos, durante a ocupação romana, no início de 73, com a conquista de Ptolomeu, Mateus, ou como chamamos, dádiva de Deus, coletava impostos do povo hebreu para Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Sua coletoria estava localizada em Cafarnaum. Ele era um anônimo líder judeu, tinha curso superior de educação, expresso nas suas qualidades literárias no primeiro livro do Novo Testamento. Foi nesse cenário hoje está Algarra, que o mestre da Galileia, Jesus, convidou Mateus para ser os 12 apóstolos. Eis como aconteceu a chamada ao apostolado. Partindo ali de Jesus, viu um homem sentado, Mateus sentado no posto de cobrança, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e seguiu. Como discípulo e escritor, ele redigiu o primeiro evangelho narrando a vida de Jesus, pelo que, segundo alguns historiadores, esse evangelho seria o mais comentado em toda a história do cristianismo. Enseja-se a oportunidade de falar sobre outro funcionário público, um alagoano, chamado com todas as letras de Graciliano Ramos, prefeito de União de Palmeira dos Índios, um eficiente servidor público, famoso pela proverbial lisura das contas da prefeitura daquele município. Ele
ele tornou-se ainda mais prometido como escritor, cujas obras estão traduzidas em muitas línguas. Vidas secas e tantas outras o imortalizaram a despeito da turbulência de que foi vítima do Estado Novo, simplesmente por princípios políticos, por ele defendidos, a tal ponto que ele declarava em certo momento de forma enfática que começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com a delegacia de ordem política e social, mas nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer. Por último, diríamos que o exemplo grandioso desses dois eminentes escritores, como funcionários públicos que foram, traz para você, funcionário público e agora escritor, conceitos preciosos para o pleno exercício de tão difícil carreira. Você já não recebeu um vocário ao escrever serviço público, carreira ou estagnação, que não é somente um livro publicado, mas a história de um cristão profundamente direcionada para o trabalho técnico-científico que espera um comportamento modelado, dominado de desafios, sofrimentos e renúncias a serem seguidas por todos nós. Tal como sugere o texto sagrado contigo de 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, a saber, porque para isso foste chamado. Porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que ficais as suas pisadas.